que já está em estúdio David Nascimento, o coach que nos vai falar deste coaching. Olá, David. Muito bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigada por ter acedido ao nosso convite. Obrigado, eu. E em segundo lugar, agora temos esta real tarefa que é a de explicar lá para casa o que é isto do coaching. Muito bem, eu explico com todo o gosto e com toda a vontade. O coaching é uma técnica, digamos que é uma ferramenta de obtenção de resultados, que é basicamente aquilo que todos nós pretendemos na nossa vida, nas nossas várias e diversas áreas da vida. Seja a nível pessoal, a nível profissional, todos nós esperamos obter resultados. E muitas vezes temos dificuldade em conseguir atingi-los, por diversas razões. E o coaching é precisamente, através da pergunta e resposta, tentar, de facto, que a pessoa liberte o seu potencial e que consiga atingir o resultado que pretende. Portanto, é muito sobre a ação. Por exemplo, alguém tem uma situação profissional que pretende resolver, tem um objetivo profissional, uma meta financeira, um deadline a cumprir, tem dificuldade em criar prioridades na sua vida e pode recorrer ao coaching. E o coaching o que vai fazer é apoiar e desafiar essa pessoa na obtenção de soluções criativas e em colocá-las em prática em tempos bem delineados com essa mesma pessoa para que o resultado seja uma realidade. Muito bem. Ou seja, se calhar muitas pessoas já conheciam este termo e até já conheciam alguns dos seus textos. Isto porque o David tem uma publicação semanal no Açoriano Oriental, no jornal de referência, pelo menos aqui pelas Ilhas de São Miguel e também do Grupo Oriental. Eu gostava é que transmitisse isso que passa nos seus textos aqui na nossa conversa. Aquilo que eu quero que as pessoas percebam lá em casa é qual é a essência. Ou seja, isto não é uma conversa de psicólogo. O coaching não faz psicologia, não faz terapia e não encontra as soluções por ninguém, é isso? Sim, exatamente. Então o que é que faz o coaching? Aliás, eu devo dizer que o coaching não tem nada a ver com a psicologia. Eu não me considero preparado para lidar com uma situação, digamos, que um psicólogo poderá estar preparado. São coisas diferentes. Nós no coaching focamos no presente, na análise da realidade daquilo que está a acontecer na vida das pessoas e no futuro. O que nós queremos consideramos que o passado passou, é história, podemos aprender com ele muito bem, mas o que nós temos que olhar é para a frente. E baseamos toda a nossa atuação em olhar para a frente e atingir, de facto, as metas que se pretende atingir. Vamos falar de exemplos práticos. Ou seja, imagine que eu sou alguém que vai procurar a sua ajuda. Que dilema é que eu poderei ter? Bom, essa seria talvez a minha primeira pergunta. Por exemplo, uma questão profissional. Neste momento estou desempregada. Como é que eu vou lidar com este drama que afeta toda a minha vida? Bom, de facto, seria tentar perceber inicialmente qual é que é a realidade. Muito bem, está desempregada, mas de certeza que é uma pessoa válida. Uma pessoa desempregada não é uma pessoa inválida. É uma pessoa que apenas naquela circunstância da vida não tem um emprego que lhe garanta algum sustento financeiro. É apenas isso que nós estamos a falar. Mas essa pessoa tem obviamente, as suas mais-valias, tem os seus talentos, tem as suas qualidades naturais, tem experiência, enfim, tem uma riqueza em si, humana, que lhe permitirá, com certeza, se estiver disposta a isso e se de facto quiser, e é mesmo querer, poderá conseguir ultrapassar. Muito bem. E então, o David acredita que alguém sem a ajuda de um coach pode fazer coaching? Auto-coaching, claro, por assim dizer? Sim, claro. Eu próprio também sou o exemplo disso. Aliás, eu sou o exemplo das duas situações, porque eu, para além de fazer auto-coaching comigo mesmo, com bastante frequência, também tenho o meu próprio coach. Ou seja, porque isto, e é comum os coaches terem coaches, porque eu acredito que todos precisamos de mais dia, ou em alguma circunstância da vida, precisamos de um coach. Não digo que seja a condição sine qua non para conseguirmos atingir os resultados. Não, aliás, há pessoas muito bem-sucedidas que se calhar nunca tiveram um coach. Se calhar são bem-sucedidas em determinada área, não quer dizer que sejam noutra. Portanto, é muito comum uma pessoa financeiramente estável e com uma profissão bem-sucedida e que tenha atingido o topo de carreira, ter, por exemplo, se calhar alguma dificuldade em lidar com a sua vida familiar. E se calhar é para aí que tem que apontar, é para aí que tem que se focar e é aí que temos que trabalhar. É nessa área da vida que a pessoa precisa de apoio. E isto é bastante comum até, não é nada que seja
É raro acontecer, é comum. Mas de facto é isso sim, o auto-coaching é possível fazer porque, enfim, as técnicas de coaching podem ser feitas pela própria pessoa. Agora, um coach, o que vai fazer é, como é isento, como é imparcial em relação à situação, vai colocar as perguntas que se calhar a pessoa fazendo auto-coaching não coloca. Muito bem. David, a outra questão que eu tenho é porque é que no seu Facebook a página que está associada ao coaching se chama Zona de Desafio? Pois, tem a ver com uma das realidades que todos nós temos. Quer dizer, nós temos várias zonas onde nos movimentamos, basicamente 3 zonas. Uma zona de conforto, que é uma zona onde nós nos sentimos à vontade, sentimos confortável, onde não temos nenhum desafio pela frente. Enfim, vamos supor que alguém faz um caminho do trabalho para casa e vai sempre pelo mesmo caminho. Enfim, é uma zona de conforto, já sei onde é a curva, já sei como é que é, nada representa um desafio para mim. E, portanto, eu não cresço com isso, porque estou confinado àquela realidade, naquela zona de conforto, não cresço com isso. Aliás, não só não cresço, como se não me desafiar, vou de crescer. E a minha zona de conforto cada vez é mais pequena. Depois temos a zona de desafio, que é uma zona onde nós entramos e sabemos que aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós queremos fazer, é desafiante para nós. Causa-nos algum receio, claro, porque nós não sabemos qual é o resultado que poderá vir, mas é de facto a zona que nos permite crescer como pessoas, como seres humanos, como pais, como amantes, como profissionais, o que é que seja. E depois temos uma última zona, que é uma zona bastante mais difícil, que é a zona de pânico. São aqueles assuntos que nos causam de facto pânico e que nós, para conseguirmos ultrapassar, temos mesmo muito que crescer e muito que fazer. E eu chamo de zona de desafio precisamente por isso, porque é na zona de desafio que se cresce. E eu convido as pessoas a entrarem na sua zona de desafio. Eu convido as pessoas a que façam aquilo que têm medo de fazer, que arrisquem, que se desafiem, que procurem situações, que vão, por exemplo, que escolham o caminho que tem obstáculos. Por exemplo, em relação ao medo, o David tem algo que o orienta na sua vida, mas também no coaching, que é o quê? Em relação ao medo, se tivermos 2 opções em que uma nos mete mais medo do que a outra, qual é que devemos escolher? É que nos mete mais medo. Porquê? Porque essa é que nos vai desafiar, essa é que nos vai fazer crescer. A outra, não. A outra nós já conhecemos a realidade. O resultado já é esperado. Se é que há algum resultado. Aquela que nos mete mais medo é aquela que nos vai, de facto, desafiar. É aí que nós vamos crescer como pessoas. Muito Obviamente bem. Que tudo isto, e eu não sou utópico, eu sei que estas coisas não são fáceis. Muitas vezes são simples, mas não quer dizer que sejam fáceis. Obrigam a um esforço, obrigam a que a pessoa pense muito sobre as situações, a que se conheça muito bem. É necessário um autoconhecimento profundo, é necessário cultivar a autoestima, a autoconfiança, a liderança pessoal, no fundo. Para que, aliás, tudo começa por aí, para que eu tenha coragem de avançar para as situações que me metem medo. Muito bem. David, vamos tirá-lo da sua zona de conforto e desafiá-lo a estar aqui para a semana, numa zona de desafio, para nos falar em casos práticos da execução do coaching, para que as pessoas lá em casa possam depois aprender algumas estratégias e aplicar esse auto-coaching. Okay. Aceita o desafio? Claro que sim. Não lhe mete medo? Algum, mas cá estamos para... Muito bem, gostei da sinceridade. David Nascimento, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Uma grande estreia para nos falar então do coaching. Para a semana voltamos a encontrar-nos e a falar destes assuntos. Fica prometido e está gravado. Agora não pode faltar. O Açores hoje...